estamos com o nosso coração em prece, o nosso pensamento em tranquilidade. O que nós queremos neste momento é fortalecer o que há de melhor dentro de nós. Todos nós temos as capacidades para resolver os nossos problemas, para ajudar as pessoas, para nos ajudar. E é nesse momento que nós devemos fortalecer então essas qualidades. E pedimos a Deus também que nos ajude a eliminar aqueles sentimentos, aqueles comportamentos que ainda nos prejudicam. E é o que nós fazemos nesse momento de prece. Você que nos assiste, mentalize agora os desafios que você quer resolver, os problemas que durante a semana serão enfrentados, mas sempre pensando nas soluções que nós vamos encontrar, na vitória. Não vamos ficar mentalizando apenas as coisas ruins que podem acontecer. Devemos nos exercitar também para pensar o bem, para que então possamos falar corretamente e agir melhor ainda. A sintonia tríplice com Jesus que aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E nesse momento de prece nós pedimos por Joana Dark Assis de Oliveira, do Rio de Janeiro, que pede por si e por seus familiares, especialmente pela saúde física e espiritual de sua mãe, Maria Nazaré Monteiro de Oliveira. Pede ainda por Edith Costa, Maria José Oliveira, Neuza dos Santos, Lourdes dos Santos, Marilene de Souza, Natane Ramos, Jaline de Oliveira dos Santos, Werlen Oliveira dos Santos, Leia de Souza, Isabela Freitas, Laudiceia de Oliveira, Maria Nazaré de Oliveira, Paulo de Tarso de Oliveira, Antônio Carlos dos Santos, Carina Santos Rodrigues, Tupiara Monteiro de Oliveira, Vanderlei da Rocha e Joseval Monteiro. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos pelos espíritos eternos de Rogério Monteiro de Oliveira, Silvia Cristina da Silva, Neuzaré de Oliveira, Valdemiro de Oliveira, Isaura Santana, Jorgeval Monteiro e Durval Monteiro. Pedimos também por aqueles que estão no seu pensamento, que estão no seu coração, que recebam todos a força que vem de Deus e que nos ajuda a enfrentar todos os nossos desafios e a construir uma vida melhor. E convidamos você agora, junto conosco, beber da água fluidificada, que é essa tradição pioneira da mídia da boa vontade. Há tantos anos, há tantas décadas, desde o fim da década de 1940, o irmão Alziro Zarur, saudoso fundador da LBV, já convidava os seus ouvintes para que durante a prece colocassem um copo com água perto do rádio, perto da cama, sobre a mesa e suplicassem naquele momento a Jesus que depositasse na água os fluidos, as boas energias, as vibrações que cada um precisava para manter a saúde completa. A água é fundamental para a saúde do corpo, devemos ingeri-la todos os dias em quantidade adequada, mas pode ser também um instrumento para a saúde da alma. É o que nós vamos fazer neste momento. Vamos beber da água fluidificada, mentalizando esse fortalecimento completo que nós promovemos nesse instante. Vamos juntos manter este hábito de saúde para o corpo e para a alma. E vamos bradar juntos este mantra sagrado da religião divina ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. Porque o Cristo nos oferece essa disposição no bem, de acreditarmos sempre que somos capazes de passar pelos problemas, de construir saúde, de vencer os problemas que nós encontramos no dia a dia, a falta de disciplina muitas vezes, a falta de disposição. Todos os sentimentos que podem surgir e que nos atrapalham podem ser enfrentados com amor no nosso coração e a disposição para a prática no bem, a perseverança que aprendemos com o Divino Mestre. E quando nós aplicamos isso à nossa saúde, tudo fica melhor. E a gente começa a unir, então, todos os conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Nós sempre reforçamos aqui que saúde completa se constrói mesmo neste equilíbrio, espírito, corpo e mente, sempre equilibrados, sempre bem cuidados. E informação de qualidade também é uma base importante para termos uma saúde melhor. E nós estamos conversando hoje sobre um assunto que muitas pessoas ainda têm muitos preconceitos, muitos medos e que não tem motivo mais para acontecerem porque os avanços foram inúmeros. Estamos falando sobre anestesias. Conversamos hoje com o nosso convidado, o Dr. Ricardo Ema, que é anestesiologista. Muito obrigada por permanecer conosco aqui no programa. Doutora, a gente respondeu já várias perguntas no bloco anterior dos telespectadores, mas já temos ainda muitos mitos e verdades a respeito das anestesias
E a gente vai agora esclarecendo um pouco mais sobre esses temas. Doutor, é mito ou é verdade que a anestesia afeta a memória do paciente? Isso nos pacientes jovens e adultos é mito, é muito raro de estar acontecendo. Agora, na população geriátrica, na população acima de 75 anos, isso é uma verdade, infelizmente. O que acontece? De que forma que a anestesia age para levar o chamado alteração cognitiva, seja ela de comportamento ou até mesmo de memória, mas, por bem, ela é passageira, né? E na literatura é bastante controverso, cada serviço tem o seu índice, né? Então a gente lê desde 29% a 75% nessa população específica geriátrica, né? Ou seja, a cada 100 pacientes, 75 pode sair com alguma alteração, né? O que é isso? Ele pode ter desde déficit de lembrança, né, déficit de memória. Das pessoas, das exatamente, situações. ou até mesmo uma agitação, que é, na maioria dos casos, transitória. Agora, essa condição, né, tem que ver a clínica. Os pacientes com alguma patologia do tipo Alzheimer, eles são mais predispostos a ter essa alteração cognitiva, né? Então, por uma parte da população, ela é um mito, por outra parte, ela é uma verdade. Em quanto tempo, em média, esse paciente recupera a sua memória? Em geral, 24 horas, outros algumas semanas, não mais que isso, né? A anestesia RAC é mais fraca do que a anestesia geral? Não existe anestesia mais fraca ou mais forte, né? Toda anestesia, né, ela tem o seu benefício quando bem indicada para o procedimento e para o paciente. Então, não existe, então, mais perigosa ou menos perigosa? Isso não existe. A anestesia perigosa, né, é a anestesia mal indicada e hoje em dia isso não acontece, porque os profissionais são muito bem treinados para indicar uma técnica. É verdade que todo tipo de anestesia tem uma reação quando a pessoa sai do efeito da anestesia? Ou vômito, ou dor? Que tipo de reação as pessoas vão ter depois de levar uma anestesia? Essa é uma reação adversa, né, ao procedimento anestésico cirúrgico. Nem sempre acontece, depende da suscetibilidade do paciente, né, a ter essa reação, né, por diversas, né, causas. Algumas cirurgias, né, elas são mais insidiosas, né, como cirurgia do andar superior do abdômen, né, ou seja, colecistectomias, cirurgia de estômago, né, elas proporcionam, né, uma maior reação do tipo náuseas e vômitos. Agora, a anestesia, frio, coceira. O frio pode ser por algum descuido, né, da manutenção da temperatura, a sala cirúrgica estar uma temperatura muito baixa, né, infusão de soluções não aquecidas, que a gente tem essa preocupação, né, de estar infundindo o soro aquecido para o paciente, para ele não ter queda de temperatura, né, ou exposição, né, demasiada da cirurgia, onde o paciente tem a perda de calor. Nisso o paciente vai acordar, né, com tremor, e isso é importante estar observando, porque o tremor por si só aumenta o consumo de oxigênio em 400% a 600%. Então, mesmo com os parâmetros, né, do paciente estando dentro da normalidade, é necessário dar um suplemento de oxigênio devido a esse aumento de consumo. Então, né, os profissionais da recuperação pós-anestésica já têm essa informação, imediatamente eles já colocam esse suplemento de oxigênio. Mas isso, doutor, é esperado? São efeitos colaterais da anestesia, não são problemas, não são reações que a pessoa está tendo? Isso não é problema, isso é um efeito colateral, né? Ele pode acontecer, decorrer, dependendo do tipo, né, do procedimento e de alguns fármacos escolhidos também. Tem alguns fármacos que propiciam, né, maior náusea e vômitos no pós-operatório, que eu não vou mencionar aqui por motivos de segurança, inclusive. Doutor, é verdade que você vai para a sala de recuperação pós-anestesia quem está com alguma complicação? Isso não é verdade. Todo paciente que recebe, né, um ato anestésico, ele vai para a recuperação, independente da complicação ou não, né? É de praxe o paciente ir para a recuperação, né, fazer a sua recuperação e depois disso ter alta para o quarto. Não é decorrente de complicação. É uma evolução normal anestésico cirúrgico. Por que a pessoa, depois de uma anestesia mais passageira, como a usada para exames ou procedimentos mais simples, ela fica grogue, ela tem aquela sensação de que ela não está respondendo da mesma forma, não está tendo aquela agilidade? Por que tem que ficar com esse efeito, doutor? Isso é o efeito residual, né, da anestesia, né? Todo fármaco ele tem uma duração, né? Se você escolher um fármaco com duração de 20 horas, ele vai ter
esse efeito residual por esse tempo, né? Normalmente em cirurgias ambulatoriais, né, que são essas de exame, a gente procura, né, usar o fármaco de menor duração, que no caso é o midazolam, que ele tem uma meia-vida de 20 minutos. Após isso, o paciente vai ter um bem-estar. E, quando possível, né, a utilização do propofol, que a eliminação dele é praticamente imediata, sem efeito residual. O paciente já sai totalmente acordado. Mas a orientação, de qualquer forma, é que ele não opere máquinas, né, equipamentos por 24 horas. Então, dependendo da profissão dessa pessoa, ela não vai poder trabalhar nesse dia ou vai ter que estar acompanhada para fazer algumas atividades. Isso, ele vai estar liberado o período todo. E o medicamento que o médico usa para fazer essa anestesia, ele pode ser mudado para que o paciente não tenha esse efeito? Alguma forma, por exemplo, você falou da combinação entre os medicamentos, tirando um ou tirando o outro, dá para diminuir esse efeito para a pessoa conseguir trabalhar melhor? É possível fazer essa redução, né, desse efeito residual. Né? O propofol seria, né, o fármaco de eleição para que o paciente não tenha esse efeito prolongado. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vamos esclarecer também as questões que devem ser orientadas com relação ao que pode piorar o efeito de uma anestesia. Por exemplo, doenças que não estão compensadas e outras situações que merecem também a nossa atenção. Você que nos assiste, continue a nossa audiência. Viver Melhor volta já.